E vamos à análise destes resultados com Eduardo Pereira Correia, politólogo, e também o José Pedro Mozo, os consultores de comunicação política. Bom dia a ambos. Eduardo Pereira Correia, começo por si, começando a olhar também aqui para estes dados da abstenção. É sempre assim, quando são eleições concorridas, isso acaba por mobilizar inevitavelmente o eleitorado? Sim e não. Muitas vezes as eleições são concorridas, são extensas, mas já existe uma tendência de voto. E quando isso acontece, muitas vezes não há essa mobilização. Nós vimos, sobretudo nas últimas eleições presidenciais de 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa, tanto na primeira como na segunda, que foi uma campanha quase inexistente por parte do candidato. Marcelo Rebelo de Sousa já sabiam que ele iria vencer, não é? Sim, mas as pessoas queriam efetivamente que aquela pessoa vencesse as eleições. Aqui o que nós vimos foi uma coisa completamente diferente. Houve vários fatores que levaram a que nós tivéssemos esta volatilidade que tivemos ontem à noite. Em primeiro lugar, tivemos vários candidatos, o que não era normal acontecer. Em segundo lugar, tivemos uma campanha muito longa. E muita incerteza, sim, baseados nas sondagens. Sim, e que todos estes fatores trazem também muita incerteza. E depois tivemos esta campanha demasiado longa, com candidatos que acabaram por sofrer uma enorme erosão. Por exemplo, Marcos Mendes, Gouveia e Melo, estiveram durante vários meses num processo de verificação da sua candidatura, com sondagens a saírem quase de forma diária, e isso demonstrou bastante cansaço. E aquilo que nós vimos foi que grande parte do eleitorado não estava ainda decidido a uma semana do processo eleitoral, mesmo pessoas informadas e que conheciam bem todos os candidatos. E que decidiram à última hora. Decidiram exatamente à última da hora. E que fizeram um raciocínio de calculismo. Perante todos aqueles resultados que se apresentavam, fizeram logo uma escolha, mais do que o voto útil, uma escolha estratégica. E essa escolha estratégica manteve-se naqueles que teriam maior capacidade de poder passar a uma segunda volta. O que acaba por explicar, de facto, aqui a passagem de Seguro e Ventura. José Pedro Mozo, de facto, os dados indicam que os eleitores acabaram por tomar uma decisão do voto tático beneficiando António José Seguro? Bom dia. Eu acho que sim. Acho que aquilo que o professor dizia há bocadinho é muito certo, que é, houve muito calculismo nesta primeira volta, ou houve uma dose de calculismo considerável, e eu acho que o eleitorado moderado, sobretudo desde que temos o fenómeno do Chega na nossa política, tem votado muito assim nas últimas eleições nacionais, de âmbito nacional sobretudo. Vimos isso com a maioria absoluta de António Costa, vimos isso nas vitórias de Montenegro, sobretudo na última vitória de Luís Montenegro. É um eleitorado volátil, que decide muito à última da hora, e não é um eleitorado ideológico, é sobretudo um eleitorado defensivo. Ou seja, as pessoas não votam por convicção, mas mais por estratégia. Sim, estratégia ou até rejeição do risco. Isto é, quando percebem que do outro lado, ou entregar um voto a uma força que não é aquela que está mais próxima de poder, de facto, vencer as eleições e rejeitar esse risco, calculam se não é melhor utilizarem o seu voto, daí a expressão do voto útil, para eleger uma força que consiga colocar o risco fora do poder. Optaram, digamos assim, pelo seguro. E olhando para Luís Montenegro, é de facto um embaraço, uma derrota para o governo este resultado? Nomeadamente esta grande derrota de Marcos Mendes? Sim, sem dúvida. O derrotado formal é, obviamente, Luís Marques Mendes, que obtém cerca de 11% dos votos e, portanto, é um resultado muito abaixo daquilo que esperava. Fica em quinto lugar. Luís Marques Mendes partiu com legítimas expectativas de vir a vencer estas eleições, ou pelo menos de chegar a uma segunda volta, e até há bem pouco tempo, mesmo no período dos debates presidenciais, Luís Marques Mendes estava bem nas sondagens. E conseguimos perceber qual é aqui o ponto de viragem? Foi esse debate com o Almirante sobre aquela questão de ser facilitador de negócios? É uma mistura de dois fatores. Eu acho que o eleitorado não gostou particularmente dessa luta pessoal entre ambos, mas também um certo crescimento de João Coutinho Figueiredo, que às tantas parecia poder concentrar de melhor forma o voto útil da direita do que Marcos Mendes. Muito bem, mas e ainda o Primeiro-Ministro? Sim, ainda sobre o Governo, eu creio que é uma derrota também, e sobretudo, o grande derrotado político da noite é Luís Montenegro, pela forma como o Governo, vários membros do Governo e o próprio Luís Montenegro se envolveram nesta campanha. Desde logo Luís Montenegro, quando é eleito líder do PSD, condiciona logo à partida a escolha do Presidente da República, traça um perfil que encaixava que nem uma luva no perfil de Luís Marques Mendes,
e ontem acaba por ter de assumir essa derrota, e eu acho que depois comete um erro estratégico quando diz que não quer apoiar nem André Ventura, nem António José Seguro. Acha que devia de fazer aqui uma recomendação de voto para a segunda volta? Acho que sim, acho que neste Mas momento... seria delicado, não é? Seria delicado, e eu percebo pontualmente, quer dizer, para estas eleições eu percebo porque é que ele o faz, mas eu acho que há um risco estratégico a médio prazo para o PSD, que é tentar colocar-se no meio entre os moderados e os extremistas, precisamente por aquilo que dizíamos há pouco. O eleitorado não está propriamente com Luís Montenegro, está com Luís Montenegro quando ele representa a rejeição do risco. E, portanto, onde Luís Montenegro pode estar a ver respaldo, há provavelmente muito mais rejeição do risco do que convicção nesse apoio. Eduardo Pereira Correia, é de facto aqui um risco para o Primeiro-Ministro, ou seja, poderá Luís Montenegro estar 3 semanas em silêncio se isso não lhe retira liderança política, digamos assim, entregando à aventura, porque já diz que ele é o líder da direita em Portugal? Eu, neste ponto, discordo daquilo que o José Pedro estava a dizer. Eu acho que não é um risco para o Primeiro-Ministro, é um risco para Luís Montenegro, presidente do PSD. Isto é, para o Luís Montenegro... Mas como é que ele vai conseguir separar É isso que eu iria explicar. Eu acho que para o Primeiro-Ministro estas 3 semanas é a melhor coisa que pode acontecer. As pessoas estão distraídas com as eleições presidenciais. É ótimo, o Governo consegue continuar a governar, tal como tem feito nas últimas semanas da campanha, com inúmeros problemas por resolver, com inúmeras questões que as pessoas não conseguem neste momento dar atenção porque têm umas eleições presidenciais. Em segundo lugar, o problema é efetivamente o líder do PSD que viu aqui o seu espaço perdido. Isto é, ao não recomendar o voto a ninguém, e eu acho que o fez por uma prudência política estratégica muito interessante, ou seja, Luís Montenegro sabe que vai ter que mais cedo ou mais tarde negociar com André Ventura um orçamento de Estado, muito possivelmente que com António José Seguro como Presidente da República. Ou seja, estaria aqui a definir o seu estratégia, o seu parceiro para negociar. E portanto ele quer estar bem com Deus e com o diabo. E nesse sentido, o não dedicar o voto ontem foi, de alguma forma, uma prudência estratégica política muito interessante. Mas arriscado ou não? Muito arriscado, mas ele não tem outra hipótese. Ou seja, eu acho que se o Primeiro-Ministro fizesse, aliás, eu acho que se o Presidente do PSD... Eu que lhe pergunto, são de facto aqui, tanto para Seguro como a Ventura, os adversários que os dois mais gostariam, não é? Sim, eu diria que para António José Seguro é potencialmente mais fácil não é bem a expressão, mas é mais provável derrotar André Ventura do que, por exemplo, se fosse João Coutinho de Figueiredo. Capta os moderados. Porque João Coutinho de Figueiredo pode chegar mais facilmente aos moderados do que chega André Ventura. Neste momento, são 3 semanas longas que ainda temos pela frente, depende da capacidade de mobilização de um e de outro. Sabemos que André Ventura tem uma grande capacidade de mobilização. António José Seguro, muitos dos votos que obteve não foi pela sua capacidade de mobilização, mas foi precisamente por aquilo que falávamos há pouco, de um conjunto de eleitores que rejeitam o risco de André Ventura e que têm medo do que esse risco pode representar se chegar ao poder e, portanto, vai ser da combinação destes vários fatores que os eleitores irão tomar a sua decisão. Acho que é mais fácil porque André Ventura é um risco muito mais evidente para o sistema do que seria João Coutinho de Figueiredo, que ainda por cima vinha numa rota ascendente. Isso também conta. Mas só para tentar responder ali um bocadinho ao professor, eu entendo o que diz, mas eu acho que foi sobretudo um cálculo partidário no momento em que se calhar o país não precisa de que estejamos constantemente, eleições após eleições, a fazer cálculos partidários. Nós temos neste momento uma segunda volta entre André Ventura, que representa um polo populista, extremista e perigoso para o sistema. André Ventura fala demasiadas vezes de Salazar, falou várias vezes do que quereria fazer uma quarta república. Sim, e da questão da Constituição. A questão da Constituição, a divisão que causa entre os portugueses, a culpabilização do outro, o semear o ódio. Quer dizer, é tudo um risco demasiado evidente para que o PSD social-democrata não queira dizer... Não queira tomar uma posição, faça um candidato que é mais moderado. Eu não tenho muitas dúvidas de que, se fosse ao contrário, o Partido Socialista apoiaria Marcos Mendes. É certo que não é governo e não Mas tem de resto o Expresso avançava isso mesmo, que se António José Seguro não passasse à segunda volta, o PS estaria com Luís Marcos Mendes. E para finalizar, Eduardo Pereira Correia, como é que vai conseguir André Ventura agregar a direita? Será que vai moderar o seu tom para conseguir captar eleitorado? Já vimos isso acontecer nas últimas semanas.
André Ventura não é um fenómeno de indignação passageiro. Isto é alguém... Vem para ficar. Exatamente. Eu acho que ele representa um eleitorado muito sistematizado. Muito fiel, não é? Muito fiel. E, sobretudo, ele tem uma capacidade de mobilizar muito grande. Nós temos que nos lembrar que, nas últimas semanas, António José Seguro passou quase incólume nesta campanha. Mas agora, sendo o único adversário do Ventura, exatamente. não vai ter todos os holofotes... Não vai conseguir estar seguro, não é? Ele vai ter uns holofotes muito mais virados para ele do que para André Ventura. André Ventura está nos últimos anos na política nacional e é bastante escrutinado. E, portanto, o escrutínio vai passar para António José Seguro nestas 3 semanas. Portanto, vai ser muito mais ele que vai ter uma necessidade de demonstrar que consegue ganhar estas eleições. A única vantagem... E para finalizar, professor? Sim, para finalizar, a única vantagem que efetivamente existe é que André Ventura tem um teto eleitoral relativamente rígido, isto é, há pessoas que não votam André Ventura e, portanto, tem aquilo que se chama uma taxa de rejeição, que não existe, por exemplo, com António José Seguro. Isso levar-nos a compreender que, possivelmente, António José Seguro terá uma possibilidade de ganhar maior do que André Ventura. Mas é só contarmos com isto que vai aumentar, se nós tivermos esta noção de que isto vai acontecer, o que vai acontecer é uma questão muito simples, é que vai aumentar a abstenção e ganha André Ventura. Muito bem, vamos ter que aguardar pelo dia 8 de fevereiro. Meus senhores, muito obrigada pela vossa análise aqui neste Cic Notícias de Manhã. A continuação de uma boa semana para os dois.